No palco, para debater o tema liberdade de imprensa, a senhora Cláudia Vassalo e os senhores Tom Palmer, Humberto Ávila e Paulo Ibel. Convidamos para apresentar o painel o diretor de formação do IEE, senhor Marcos Cli Lopes. Boa tarde, senhoras e senhores. Durante o regime militar, foi instituída a chamada Lei de Imprensa, estabelecendo importantes restrições à liberdade de expressão. Mesmo após o fim do período militar, ainda assim temos muita censura na nossa imprensa nacional, fruto da persistência do patrimonialismo na cultura brasileira. Os fundamentos legais acerca do direito à informação foram estabelecidos com a Constituição de 1988. Hoje, existem associações voltadas para a luta pela liberdade de expressão e de imprensa, como a Associação Nacional de Jornais e a Associação Brasileira de Imprensa, que, além de desenvolver ações para propor a liberdade de imprensa no país, denunciam ameaças ao direito de informação. E este é o tema do nosso painel. Liberdade de imprensa. Com Humberto Ávila, Cláudia Vassalo e Tom Palmer. Bom painel, obrigado. Com a palavra, o nosso mediador, senhor Paulo Ibel. Muito obrigado. Senhoras e senhores, dando continuidade ao 22º Fórum da Liberdade, gostaria de informar que este painel terá duração de 1 hora e 30 minutos, sendo 20 minutos para cada painelista e logo após teremos 30 minutos para o debate. Como ocorreu nos outros painéis, vocês podem fazer perguntas por escrito e passar às nossas recepcionistas. Nossa primeira palestrante, Cláudia Vassalo, é graduada em jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Assumiu o cargo de diretora de redação da revista Exame, publicação líder em negócios e economia da editora Abril. É a responsável editorial pelo portal Exame, pela revista Exame Pequenas e Médias Empresas e pelos anuários e guias com a marca Exame. Em 2001, recebeu o Grande Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo, pela publicação do Guia Exame de Boa Cidadania Corporativa. É jornalista amiga da criança pela ANDI e em 2007 foi indicada pelo World Economic Forum como um dos Young Global Leaders do Fórum Global de Jovens Lideranças. Assim, é com muito prazer que convido Cláudia Vassalo a fazer uso da palavra. Muito obrigado. Bom, sou baixinha. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao IEE a oportunidade de participar desse painel sobre um tema que eu considero tão caro, que é liberdade de imprensa. Então, eu agradeço em meu próprio nome, em nome da editora Abril e da revista Exame. Eu pretendia fazer essa apresentação meio bem informalmente, mas, enfim, esse é um tema bastante complexo e eu escrevi mais ou menos o que eu penso do assunto. Eu espero ser bem breve, para não chatear vocês da plateia. Vamos lá. Vou ser enfática quanto à minha posição em relação à liberdade de imprensa. Ela deve ser total e irrestrita, não deve estar subjugada a nenhum outro interesse que não seja o da sociedade livre, personificada pelo leitor. É essa figura, seus interesses como indivíduo e como cidadão, que deve pautar a atividade jornalística. Acredito que, apesar dos erros que já foram cometidos e apesar dos veículos de imprensa que não honram sua atividade, a tarefa de servir ao leitor tem sido satisfatoriamente cumprida nas sociedades democráticas ao longo dos últimos séculos. Imprensa livre e democracia são indissociáveis.
O governo do povo, para o povo e pelo povo só pode existir de fato se houver garantia de liberdade de expressão. Não é por acaso que um dos primeiros atos das ditaduras, quanto instituídas, é banir o livre exercício da opinião, assim como o livre tráfego da informação. Num passo seguinte, os ditadores, sempre intolerantes, mas quase nunca idiotas completos, criam seus próprios órgãos de informação, geridos sob o cabresto dos interesses de minorias poderosas. Não é à toa também que todas as democracias em vigor admitem e prezam a livre imprensa. Ao completar 160 anos de existência, a revista britânica The Economist, uma espécie de modelo global de bom jornalismo e de inteligência na mídia, preparou uma edição especial sobre capitalismo e democracia. The Economist nasceu em 1843 para defender as liberdades de forma ampla e, especificamente, a livre iniciativa. Esses valores estão de pé até hoje e foram reforçados na edição comemorativa dos 160 anos da publicação. A certa altura, ao defender um capitalismo sob ataque, os editores afirmaram que, para cada um dos feitos atingidos pelo homem através do sistema capitalista, seus críticos apontavam um problema. Se milhões de pessoas haviam saído da pobreza, diziam os críticos, outros milhões permaneciam na miséria. Se o homem havia conseguido realizar prodígios graças ao avanço tecnológico, países inteiros permaneciam presos a uma realidade pré-industrial. A lista não tinha fim. Os argumentos são inúmeros. Mas, ao deixar de lado a ideologia, é impossível negar o quanto o mundo avançou quando ficou claro que as pessoas deveriam ter liberdade para empreender. O capitalismo tem inúmeros defeitos e limitações, e isso ficou dolorosamente claro nos últimos meses. Mas o saldo total é um mundo melhor. Acredito que o mesmo pensamento possa ser aplicado à livre imprensa. Seus críticos, e eles não são poucos, apenas têm vergonha de aparecer. Argumentam que temos poder demais nas mãos. Dizem que isso não é bom. Que cometemos erros todos os dias. Que damos crédito a fontes que muitas vezes não se identificam. Que somos manipulados por interesses específicos. Que fazemos parte das elites. Que não somos objetivos. São argumentos que, em alguns casos, estão embasados em fatos. Jornalistas e editores não são infalíveis, e existem veículos e veículos de imprensa, alguns honestos e outros não. Como jornalista que ama sua profissão, insisto em acreditar que, mais uma vez, o leitor é o grande juiz da mídia. E o leitor compra, acima de tudo, credibilidade. Pode levar algum tempo, mas ele abandonará os veículos mentirosos, deliberadamente manipuláveis, corruptos ou simplesmente incompetentes. A mão invisível do leitor sempre funciona. E é por funcionar que ela premia a imprensa honesta, comprometida com valores comuns à sociedade, que acerta muito mais do que erra. A credibilidade de um órgão de imprensa leva anos para ser construída e minutos para ser destruída. Pense no valor que o jornal americano The Washington Post ganhou junto a seus leitores ao denunciar e manter-se firme, apesar das enormes pressões políticas e econômicas, ao denunciar o escândalo Watergate. É sempre bom lembrar que a história contada por 2 jovens jornalistas na época estava baseada em depoimentos em off, de uma fonte que só assumiria publicamente sua identidade alguns anos atrás, pouco antes da sua morte.
É bom também lembrar que esse episódio, assim como tantos outros ocorridos, inclusive na história recente do Brasil, mostra que a liberdade de expressão e informação não significa leviandade ou irresponsabilidade. O Watergate não se baseou apenas no depoimento de uma boa fonte. Ele foi apenas o ponto de partida para a apuração minuciosa dos fatos. É assim que deve ser feito. E se assim não for, mesmo que leve algum tempo, o leitor saberá. É evidente que nem tudo o que é publicado agrada a todos na mesma dimensão e ao mesmo tempo. Mas a função da imprensa livre jamais foi essa. Muitas vezes, em nome de valores, princípios ou mesmo interesses da sociedade, outros interesses são contrariados. É muito comum, eu queria fazer uma pausa aqui, porque é muito comum as pessoas acharem que na imprensa você tem que agradar a todos ao mesmo tempo e em tudo que você escreve ou publica. Isso não é verdade, né? A obrigação da imprensa é ser honesta, não agradar interesses específicos. Às vezes você pode ser bem impopular. Isso vale para governos, normalmente os principais alvos de denúncias, mas vale também para empresas, celebridades e pessoas comuns. A qualquer um deles, seguindo os mesmos princípios de apreço às liberdades individuais, deve ser dado o direito de expressar seus argumentos, mas isso jamais deve ser encarado como subserviência. Hoje, a imprensa livre vive grandes desafios em todo o mundo. De um lado, há o avanço da internet, com sua multiplicidade de vozes, informações e opiniões sobre qualquer assunto. De outro, sobretudo nos países que vivem a crise de maneira mais profunda, há o desaparecimento de veículos muitas vezes centenários, vitimados pela diminuição do número de leitores e por problemas financeiros. É triste, são vozes que se calam, mas talvez não possa não ser diferente. A boa certeza da democracia é que, qualquer que seja o meio utilizado para expressão, sempre será possível discordar. Obrigada. Muito obrigado, Cláudia. Gostaria de convidar agora o nosso próximo palestrante. Tom Palmer é diretor da Universidade Cato, a divisão educacional do Instituto. Foi muito ativo no final da década de 80 e início da década de 90 na disseminação das ideias liberais clássicas nos estados do bloco soviético e seus sucessores. E continua a ser muito ativo em toda a região através de seu trabalho com o Cato.ru, da Rússia. O programa do Cato Institute no idioma russo e com os programas europeus do Instituto. Antes de entrar para o Cato, foi fellow na Faculdade Hertford da Universidade de Oxford e vice-presidente do Institute for Human Studies, na Universidade George Mason. Obteve seu bacharelado em artes liberais no St. John's College em Annapolis, Maryland, seu mestrado em filosofia na The Catholic University of America, Washington, D.C., e seu doutorado em política pela Universidade de Oxford. Assim, com muita honra, convido Tom Palmer a fazer uso da palavra. Obrigado. Thank you very much. I apologize. Muito obrigado. Peço desculpas por falar numa língua bárbara, tendo ouvido tanto do belo português. É uma honra voltar aqui e participar com dois especialistas da área do jornalismo e direito para discutir uma das perguntas mais importantes que qualquer sociedade pode enfrentar. Os outros participantes apresentaram perspectivas de um jornalista e de um advogado. E eu gostaria de lhes apresentar uma perspectiva mais genérica ou mais filosófica sobre essa questão. Eu gostaria de lhes apresentar três teses simples. A primeira delas
é a seguinte: não há necessidade em qualquer país de se ter uma lei especial para a imprensa. As leis que cobrem a imprensa devem ser meros exemplos da lei geral que cobre todo o comportamento humano. A segunda tese. Há alguns motivos, contudo, para nos concentrarmos de forma especial na questão da liberdade da imprensa, devido ao papel fundamental que essa liberdade desempenha em relação a garantir outras liberdades, mas essas razões estão inseridas numa preocupação mais ampla sobre os direitos à propriedade. Eu vou falar mais sobre isso depois. E a terceira tese é a seguinte: para que a mídia tenha essa função em garantir a liberdade dos membros da sociedade de forma geral, a mídia deve ser independente do Estado. Isso significa não apenas independente da ameaça da censura e controle, mas independente do controle estatal de todas as formas, incluindo, e isso é importantíssimo, incluindo a concessão de favores econômicos. E eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer com isso. Vamos, então, passar agora a essas três teses. Em primeiro lugar, a imprensa não deve ser tratada de forma diferente de qualquer outra atividade ou empreendimento. Ou seja, administrar um bar para vender bebida alcoólica, ou um serviço de táxi, ou uma fazenda, tudo isso, de forma geral, deve ser regido pelas mesmas leis do que administrar uma estação de rádio, ou um jornal, ou um site. A fundação ou a base adequada para a interação humana é a presunção da liberdade. Ou seja, deve-se presumir que as pessoas têm a liberdade de fazer o que quiserem fazer, a menos que haja um bom motivo para impedi-las. A base de uma sociedade livre é o seguinte princípio, que tudo que não é proibido é permitido. Por outro lado, a mentalidade socialista é exatamente o oposto. Ou seja, tudo que não é permitido é proibido. Ou seja, sujeito ao controle pelo Estado. E por isso vemos uma diferença, por exemplo, nas cartas de direito entre a orientação liberal e a socialista. Superficialmente, talvez pareçam bastante semelhantes. Bom, considerem a questão da liberdade na Constituição americana. A primeira emenda tem palavras simples. O Congresso não deve fazer nenhuma lei em relação ao estabelecimento de religião, e a liberdade de imprensa e assim por diante. E quando nos Estados Unidos as pessoas propuseram controle da mídia ou censura, nós perguntamos a elas: que parte dessas duas palavras vocês não entenderam? Nenhuma lei. Que parte disso o Congresso não deve fazer nenhuma lei não está claro para você? Significa nenhuma lei. Ponto final. Fim da discussão. Por outro lado, as cartas de direito de orientação mais coletivista ou socialista enumera todas as liberdades. E muitas vezes essas listas são muito longas e muitas vezes é muito bonito lê-las. Se você pega a Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo, que é um documento importantíssimo, enumera todos esses belos direitos, concluindo no artigo 30, com o seguinte: todos devem ter o direito, o dever junto à comunidade. Ou seja, essa lista de direitos conclui com um dever de submeter ao Estado, ou seja, nós permitimos que você faça tudo isso e, na ausência de uma permissão, você deve se submeter. Por outro lado, a perspectiva liberal diz, na ausência de um poder do Estado, você é livre para fazer o que quiser da sua vida. Isso se aplica também à mídia. Você é livre para dizer o que bem entender, para imprimir um folheto e passar para alguém sem nada, a não ser que haja um bom motivo para impedir que você o faça. Por exemplo, se eu imprimir uma folha de papel que diga: eu vou pagar R$10 mil para quem matar o
moderador. Isso não é exercício de liberdade da expressão, não. É formação de quadrilha para matar alguém. Mas se eu quiser imprimir alguma coisa que não é proibida, por um bom motivo, eu posso imprimir aquilo que eu bem entender, no meu pedaço de papel. E temos que nos lembrar que os jornais começaram quando alguém imprimiu uma folha de papel e passou essa folha de papel para outra pessoa. Não há nada de especial nesse sentido em relação ao jornal. É alguém simplesmente que imprime as suas ideias ou informações no papel e distribui a outros. Então, não há necessidade de criar uma lei que permita que você fale, ou uma lei que crie um marco para a mídia. Presuma que você pode fazer o que quiser, a menos que haja um bom motivo para impedir que você o faça. Por exemplo, formação de quadrilhas ou coisas que causem perigo à segurança nacional. Notem que na lei que está sendo discutida agora, os motivos para a censura são tão amplos que quase qualquer coisa poderia ser considerado um motivo para impedi-lo, subversão da ordem social e assim por diante. Era algo tão amplo que dava carta branca às autoridades para realmente censurar o que bem entendesse. Os motivos para impedir o exercício da liberdade, motivos legítimos, normalmente se resumem ao seguinte: que o exercício da liberdade poderia causar danos aos direitos dos outros. Por exemplo, no caso de formação de quadrilha, com o objetivo de causar dano a alguém, ou quando se coloca em perigo a segurança nacional. Isso não seriam exercícios permissíveis da liberdade da expressão. Mas o princípio é que você pode especificar as proibições, ou seja, as coisas que não são permitidas. Mas você não pode especificar todos os exercícios permissíveis da sua liberdade. Isso não é possível. A lista seria infinita. Se eu fizesse uma lista de todas as coisas que você pode dizer, eu poderia passar a minha vida inteira e mesmo assim não chegaria a uma lista completa. Mas eu posso, através de um processo jurídico, elaborar listas das coisas que são proibidas. Então, com uma lista, a gente especifica as proibições, mas nós não colocamos numa lista as permissões, aquilo que pode ser feito. Se presume que isso seja algo ilimitado. Mais uma vez, a abordagem socialista é exatamente o oposto disso. Eles enumeram as coisas que o Estado permite que você faça, porque eles veem bons motivos para isso. Uma função social, por assim dizer. Ou seja, eles elaboram uma lista de coisas que são permitidas, mas, no fundo, isso diz que o Estado tem o poder para proibir o resto. Ou seja, vira a liberdade de ponta cabeça. E a mídia, a imprensa, não deve ser considerada de forma diferente em relação a qualquer outra atividade. Não se precisa de permissão especial do Estado para pensar, falar ou informar os outros. Nós temos esse direito. A liberdade não é uma permissão concedida pelo Estado, é uma presunção, e uma presunção normalmente contra o Estado. A segunda tese. É verdade, embora eu tenha alegado isso, que temos alguns motivos especiais para nos concentrarmos na liberdade da imprensa, porque é uma liberdade muito importante, porque se você assume uma posição ou outra, não é tão importante assim, a não ser que você seja muçulmano, judeu ou sikh. Nesse caso, há significado religioso, mas para a maioria das pessoas seria irritante, mas talvez você não sentisse isso de forma muito profunda. Mas se o Estado proibisse o exercício livre da sua expressão livre, das suas opiniões, isso seria um princípio realmente preocupante. E há vários motivos para isso. Um deles, eu acho que há apoio empírico forte e o argumento de John Smith. Quando você tem discussão livre, ideias malucas tendem a não dominar. Mas, às vezes, mesmo assim, surgem ideias muito doidas. Eu vou lhes dar um exemplo. Quando eu
passei tempo lá na União Soviética, onde não havia liberdade de imprensa ou discussão livre, a gente se sentava na universidade e uma pessoa à sua esquerda era uma pessoa com bom nível educacional e a pessoa à sua direita era um maluco e acreditava nas coisas mais malucas possíveis, que éramos controlados pelos marcianos, que o presidente dos Estados Unidos não era ser humano. É interessante, né? Depende do presidente, é claro, e assim por diante. Ou seja, totalmente doido. E um dos motivos era que não havia uma discussão livre. Ou seja, as ideias malucas, para que as ideias malucas pudessem ser testadas. Isso é um benefício, então, de se ter uma discussão livre de ideias. As ideias malucas tendem a ser jogadas para as margens e, por isso, acabam não dominando, não ficam no centro. Além disso, devemos valorizar a liberdade de imprensa pelo mesmo motivo pelo qual o Estado a teme. O Estado tenta controlar a imprensa porque teme que a imprensa tem essa habilidade de canalizar a insatisfação popular com os políticos. Por isso que o Estado teme a imprensa livre. Se vocês quiserem evitar o tipo de monopólio do poder com corrupção e a tirania que inevitavelmente surgem do poder, temos que nos basear na imprensa livre. A melhor forma, e talvez a única forma confiável de garantir a capacidade da mídia de ser livre, é fazer com que a mídia esteja inserida nos princípios gerais da sociedade livre. Mais uma vez, quando o Estado cria um marco especial para a mídia, sempre devemos desconfiar disso, porque isso significa que está tentando controlar a mídia, mesmo quando dizem que estamos criando uma lei especial para a mídia. Vamos criar uma lei para garantir a liberdade de expressão? Cuidado! Provavelmente, isso se trata, na verdade, de um esforço para controlar a imprensa, dizendo que vão criar uma mídia livre. Não há necessidade de uma lei especial para a mídia, só um marco geral para a sociedade livre. E esse marco tem um nome simples: propriedade. A propriedade é o que nos leva a ter a nossa liberdade. Eu tenho o direito de fumar, por exemplo, mas não na sua casa. Se você não gosta que fume na sua casa. Eu tenho o direito de exercer a minha religião de forma livre, mas talvez não na sua casa. Eu faço isso na minha igreja. Eu não posso ir à sua igreja e dizer que eu estou exercendo a liberdade de religião. A propriedade é o que dá o espaço para o exercício da nossa liberdade, cria o marco. E é disso que precisamos para uma imprensa livre, ou seja, um sistema de direito à propriedade que é garantido. E, especialmente, a propriedade nos dá a opção de responder sem ter, como diz a Constituição brasileira, o direito à réplica. Se nós olhamos isso na Constituição brasileira, bom, é bem interessante. Diz que a expressão deve ser livre, mas há o direito à réplica também. Eu acho que, se vocês olharem para os casos onde isso realmente é exercido, verão que normalmente isso é feito por políticos, que usam isso para calar a boca da mídia. Quando se tentou fazer isso nos Estados Unidos, foi uma tentativa de controlar a opinião dissidente, porque disseram para a mídia: se vocês deixarem que o professor Smith critique o governo, devem dar o direito a alguém do governo a responder. E, por isso, a consequência era, no final das contas, menos críticas. Então, essas leis de direito à réplica normalmente não criam mais discussão robusta, normalmente acabam limitando as críticas e as discussões. E isso leva ao meu terceiro ponto, que a imprensa deve ser independente do Estado. Propriedade privada, que é o alicerce, a base para a imprensa. O Estado não deve ter nenhuma função na sala de redação, só deve agir para impedir a violação dos direitos. Do contrário, o governo não tem nada a fazer na sala de redação. Zero. Não tem lugar lá. Além disso, eu vou fazer uma declaração simples aqui. A mídia estatal não é uma mídia livre. Deem uma olhada na Rússia agora. Todos os meios de comunicação respondem ao Kremlin. Não há mais mídia livre na Rússia. Ou são de propriedade do Kremlin, ou são controlados pelo Kremlin. E se você cria uma estação
de TV livre, você logo vai parar na cadeia. Ou seja, a mídia do Estado não é livre, não é independente. Uma imprensa livre significa independência do Estado. Não apenas uma economia baseada no privado, e isso é importante aqui no contexto brasileiro, independência econômica do Estado. Quando o Estado possui firmas enormes e quando elas podem usar a receita de publicidade para recompensar a imprensa que está do lado deles, isso acaba diminuindo a expressão livre de ideias. A solução a longo prazo, na minha opinião, é privatizar essas firmas estatais. E aí serão simplesmente participantes do mercado, como qualquer outra empresa. E dessa forma não vão exercitar essas agendas políticas. Mas a agenda a curto prazo é a seguinte: eu acho que o Estado deve ser proibido de fazer anúncios. Pegue o exemplo óbvio. Quando a gente olha para o lado, a gente sempre vê publicidade do Correio Brasileiro. Por que eles fazem publicidade? Tem um monopólio? Não tem concorrentes? Deveriam concorrer no mercado livre como qualquer outra empresa para obter os seus negócios, deveria ser privatizado e não deveria se tornar um monopólio privado, mas deveria fazer parte do mercado competitivo livre. Mas a curto prazo, eu proporia que não devem usar a receita do Estado para favorecer esta opinião e punir a outra, e promover essa opinião, que é a favor do Estado, e silenciar a outra, que é contra o Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Tom Palmer. Nossa próxima palestra será do Dr. Humberto Ávila. É doutor em Direito Tributário pela Universidade de Munique, República Federal da Alemanha, mediante a apresentação de tese sobre os princípios fundamentais da tributação. Especialista em finanças das empresas e mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem diversas obras jurídicas publicadas no Brasil e no exterior. Além de ser articulista no jornal Zero Hora, Gazeta Mercantil e Jornal do Comércio. Tornou-se professor de Direito Tributário Financeiro e Econômico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É com muito prazer que passo a palavra ao Dr. Humberto Ávila. Obrigado. Inicialmente, boa tarde a todos. É para mim uma satisfação estar aqui presente. E eu começo dizendo que uma boa palestra é aquela que é boa e curta, mas se for curta não precisa nem ser boa. A minha será curta. E eu não vou fazer nenhuma espécie de consulta a qualquer espécie de material, porque eu pretendo falar sobre liberdade da maneira mais livre possível. E começo a minha exposição confessando o que terminou acontecendo neste painel. Eu fui convidado para falar sobre a liberdade de imprensa. Ninguém perguntou sobre o que eu iria falar. A organização simplesmente não me deu qualquer especificação de tema, apesar de indagada, disse-me que eu poderia falar sobre o que eu quisesse e o que eu bem entendesse. Não há ninguém aqui me fiscalizando, não há qualquer espécie de censor sentado ao meu lado, ninguém está controlando o que eu estou dizendo. Este evento congrega opiniões diferentes, de pessoas diferentes, de nacionalidades diferentes, com perspectivas diferentes e com todas as diferenças possíveis. Isso que está acontecendo neste momento, em que vocês estão me escutando e eu estou falando livremente, e vocês estão escutando do modo como vocês pretendem escutar, não aconteceria em outros tempos. Houve tempos no Brasil em que os jornais publicavam na sua capa receitas de bolo. Publicavam na primeira página poesias,
Por que razão isso acontecia? Justamente porque, ao contrário do que está acontecendo neste momento, havia um censor, havia necessidade de registro para que o meio de comunicação pudesse operar. Havia até mesmo o risco de que, dependendo daquilo que se falasse, poderia eventualmente haver a restrição à moral e aos bons costumes, conforme o entendimento de que isso significasse conforme a perspectiva do censor. Chegou-se, em determinado momento, a ter uma prerrogativa de que o ministro pudesse simplesmente apreender os impressos, quando esses impressos contivessem determinadas informações. Eu chegaria até mesmo a dizer que, se nós levássemos a lei de imprensa, que ainda está vigente e que será objeto de julgamento ainda esta semana pelo Supremo Tribunal Federal, este momento e este simpósio não ocorreria, pelo simples fato de que, segundo os artigos iniciais da lei de imprensa, espetáculos e diversões públicas só podem ocorrer mediante censura prévia. De tal sorte que nós temos, digamos assim, uma coincidência bastante interessante. Nós estamos falando sobre liberdade, com absoluta liberdade, num evento intitulado Fórum da Liberdade, na exata semana em que o Supremo Tribunal Federal se pronuncia a respeito da lei de imprensa. Lei de imprensa que contém dispositivos como estes que eu mencionei: a possibilidade de censura prévia, a possibilidade de censura posterior, a possibilidade de cancelamento de registros ou a sua não concessão para determinados meios de comunicação, tipos penais para os jornalistas, hipóteses restritivas de defesas de direitos e assim sucessivamente, até o ponto em que a liberdade simplesmente não pudesse ser exercida, como está sendo neste exato momento aqui entre todos nós. De maneira que nós estamos, precisamente hoje, tendo a necessidade de discutir a importância de afastar os dispositivos, ou quem sabe, a lei de imprensa inteira. E a primeira questão que se coloca nesse aspecto, nessa perspectiva, digamos, mais jurídica, que é a minha modesta contribuição ao painel, reside justamente em saber se a lei de imprensa, editada nos tempos da ditadura, em 1967, ainda tem alguma razão de ser, ou se ela, em face dos postulados que foram estabelecidos pela Constituição de 1988, se tornou com ela incompatível e, de algum modo, anacrônica, e, por isso mesmo, deve ser relegada ao passado. E o que me parece, nesse aspecto, é justamente que nós temos que caminhar em direção a uma liberdade total de imprensa. Por vários motivos, mas eu indicaria alguns. Em primeiro lugar, porque a nossa Constituição estabelece de maneira categórica, ilimitada, a liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade de informação e de acesso à informação nos termos estabelecidos pela Constituição. Se assim é, porém, surge uma primeira indagação. O que fazer com uma lei concebida num regime antidemocrático, num momento em que os valores preservados não eram os valores que passaram a ser preservados com a Constituição que veio a ser promulgada em 1988, o que fazer com esta lei cuja finalidade era regular e limitar aquilo que a Constituição estabeleceu como sendo não passível de regulação nem de limitação. De maneira que, no meu modesto entendimento, nós temos uma lei cuja finalidade é incompatível com a liberdade de manifestação do pensamento, tal como estabelecida pela Constituição. Alguns de vocês, evidentemente, devem estar perguntando: bom, mas uma liberdade ilimitada leva à irresponsabilidade. E a irresponsabilidade, ela, por si própria, também é incompatível com a liberdade. Perfeitamente. Nós temos, então, que garantir o exercício responsável da liberdade. Mas o exercício responsável da liberdade depende de uma norma abstrata que estabeleça limites
previamente estipulados para o exercício de algo que a Constituição quer que seja exercido de forma livre? Nesse aspecto, nós teríamos dois caminhos. Ou nós admitimos a necessidade de um instrumento permanente, abstrato, e que estabeleça determinadas restrições ou exceções ao exercício livre da liberdade, ou nós temos um outro mecanismo, não através de um instrumento abstrato, mas através de soluções pontuais aptas a corrigir as distorções e os abusos no exercício dessa liberdade. Não uma solução prévia, abstrata, rígida, mas sim um caminho a ser preservado pelo Poder Judiciário, que é um poder independente e que, nos casos excepcionais de abuso, irá corrigir. Evidentemente que, no meu juízo, este segundo caminho é o mais adotado. E a esse respeito, eu lembro que várias das restrições ainda constantes da lei de imprensa usam limites que são difíceis de serem concebidos. Por exemplo, uma informação que viola a moral e os bons costumes. Moral e bons costumes em que sentido? Para quem? Por que razão? Quando? Como? Essas questões não têm como ser respondidas em abstrato. E se o são respondidas de maneira abstrata, levam ao exercício abusivo da autoridade no sentido de limitar o exercício da liberdade feito pela imprensa. Desse modo, me parece que a única solução viável e capaz de compatibilizar a liberdade de imprensa de um lado e a intimidade e a dignidade de outro, é justamente fazer uma ponderação concreta, não abstrata, mas concreta por meio do Poder Judiciário. Apenas nos casos em que o exercício da liberdade efetiva e manifestamente for feito de forma irresponsável. E por que eu enfatizo essa necessidade do caráter excepcional? Porque a liberdade, ou ela é feita de forma ampla, de maneira irrestrita, sem medo, ou não há liberdade. Não há liberdade pela metade, não há liberdade que seja feita de forma dinâmica e autônoma, senão uma liberdade sem medo, uma liberdade sem o receio de consequências nefastas que o seu exercício eventualmente pode provocar. Então, nesse sentido, nós temos que caminhar noutra direção, uma direção que é absolutamente contrária à direção que foi trilhada pela lei de imprensa, que não por outro motivo foi concebida num momento em que se queria calar o exercício das liberdades. O que uma ditadura faz? Como primeiro ato, fecha o Congresso. Segundo ato, cala a imprensa. Porque através da imprensa as pessoas manifestam as suas ideias, defendem os seus interesses, as suas posições, olham os acontecimentos sob a sua perspectiva. E o que a ditadura quer é justamente oferecer uma só visão, não várias visões de mundo, apenas uma só, não várias verdades numa sociedade plural e democrática, mas uma verdade única que deve ser imposta a todos. E o mecanismo utilizado para que as discussões não aconteçam é justamente limitar a manifestação das pessoas, o acesso à informação e a liberdade de informação. De maneira que o caminho que me parece mais adequado é justamente aquele de compatibilizar as liberdades, garantindo que o exercício dessas liberdades seja feito de forma responsável. Mas a irresponsabilidade pontual deve ser garantida pelo Poder Judiciário e não através de mecanismos abstratos com listas de exceções, tendo em vista que a exceção à liberdade termina sendo uma restrição a essa própria liberdade. Evidentemente que a imprensa precisa avaliar os efeitos das notícias. Evidentemente que a imprensa precisa checar as fontes. Evidentemente que a imprensa precisa apresentar fatos investigados, devidamente cotejados, devidamente avaliados. Mas isso sem o temor de que uma notícia que futuramente se revele inverídica, mas pesquisada com honradez, pesquisada com acuidade,
tenha tentado transmitir a verdade que posteriormente se revelou ineficaz. Nesse sentido, me parece que nós estamos rumando para um caminho em que a liberdade de imprensa pode efetivamente ser garantida. E eu não vejo, nesse ambiente, como uma lei que estabelece tipos penais para jornalistas, estabelece restrição de direitos de defesa, estabelece hipóteses de censura prévia relativamente a conteúdo e censura posterior relativamente à apreensão de determinados impressos, possa ser compatível com o valor da liberdade. E, nesse aspecto, nós entramos num terreno bastante interessante e que precisa ser novamente rediscutido. Nós, hoje, estamos vivendo um momento muito propício para isso. Nós tivemos 11 de setembro, logo após nós tivemos uma tentativa de determinados estados de restringir a liberdade, com a finalidade de combater o terrorismo. Todos os excessos foram produzidos até que chegou à conclusão de que o devido processo legal, o direito de ampla defesa, são fundamentais e não podem, em hipótese alguma, ser objeto de restrição. Nós agora estamos vivendo uma crise financeira e logo se levantam vozes veementes no sentido de que o Estado deve passar a intervir de forma absolutamente forte e restritiva, limitando o exercício das liberdades econômicas. E agora nós estamos vivendo também, no Brasil especialmente, mas não apenas no Brasil, mas em todas as partes do mundo, um momento em que a mídia está revelando os problemas decorrentes do exercício do poder. São autoridades públicas que malversam receitas públicas, são autoridades que simplesmente, no exercício da sua função, terminam se desviando da finalidade pública que deveriam atingir. E a mídia está ali para revelar aquilo que está acontecendo. E nesses ambientes é que prosperam determinadas ideias no sentido de voltar à restrição. Nós temos que, sim, restringir a defesa das pessoas em nome da segurança física. Nós temos que restringir a liberdade econômica em virtude do controle estatal dos atos financeiros. Nós temos que limitar a liberdade de imprensa, tendo em vista a proteção da intimidade das pessoas. Ora, a intimidade das pessoas deve ser preservada, evidentemente. Isso não se nega. O que se precisa discutir é por que meio e através de que instrumentos essa privacidade deve ser protegida. E o que me parece mais razoável é compatibilizar a liberdade de imprensa com a proteção à intimidade diante de determinados casos por um outro poder que não o poder estatal, que teria, digamos assim, condições de limitar previamente. Mas uma limitação pontual, apenas no caso dos excessos, feita por um poder independente. Isso tudo tem uma importância muito grande se nós pensarmos a respeito do papel da liberdade. Por que razão a liberdade de manifestação do pensamento é tão importante para nós? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu tenho certeza que a maior parte de vocês já passou por isso. Vocês têm uma ideia e vocês têm que escrever um artigo ou escrever um trabalho, enfim, elaborar um texto. E aquela ideia que inicialmente vocês tinham, ao começar a escrever o texto, ela começa a se modificar no momento em que ela é exteriorizada. E a ideia inicial termina completamente modificada no texto final. A exteriorização das ideias constitui as ideias. Aquilo que está na nossa cabeça, enquanto não é exteriorizado, ainda está em estado embrionário. Isso que eu não falei ainda a respeito da divisão das nossas ideias com as ideias dos outros, porque o entrechoque de ideias faz com que as nossas ideias possam ser questionadas. E, através do diálogo entre posições antagônicas, as nossas ideias não se enfraquecem. As nossas ideias se reforçam através de uma seleção de pontos fracos e fortes, a tal ponto que aquilo que nós conseguimos no final poderia se assemelhar a
cordas ou teias que se entrelaçam formando uma rede muito mais forte do que aquela rede feita por pontos isolados. A liberdade de manifestação é absolutamente essencial. Sem liberdade de manifestação do pensamento, por meio de um veículo livre que possa levar a todos as nossas ideias, nós simplesmente não conseguimos nos constituir como pessoas, porque nós não podemos expor o modo como nós somos, nós não podemos expor o modo como pensamos e nós não podemos usufruir das ideias alheias para melhorar as nossas próprias ideias. E quem não consegue visualizar esta importância, termina admitindo que nós possamos ter, num ambiente como o de hoje, em face da Constituição de 1988, que garante democracia, liberdade, igualdade, mas especificamente garante liberdade de manifestação do pensamento, uma concepção absolutamente retrógrada e que deve ser, nos dias de hoje, ultrapassada. Muito obrigado. Professor Humberto, muito obrigado. Nós estamos recebendo diversas perguntas. A primeira delas é dirigida a Cláudia Vassalo. Existem diversas formas de restringir a liberdade de imprensa. Podem haver perseguições físicas, até a ponto de chegar em agressões, perseguições fiscais com diversas autuações, perseguições civis com ações de indenização, perseguições penais com inquéritos, perseguições legais com censuras e perseguições econômicas com aumento ou redução de verbas publicitárias. Na condição de jornalista, sabendo que hoje o Brasil ocupa a 82ª posição do Índice de Liberdade de Imprensa, quais dessas formas de restrição à liberdade de imprensa você acha que são mais comuns no Brasil? Tá funcionando? Bom, evidentemente a gente sabe que nos rincões do Brasil existem as perseguições de ordem física, né? Vez por outra nós vemos casos de jornalistas que são assassinados por adversários políticos, enfim. Mas na minha concepção, sem dúvida, a forma mais efetiva e comum de censura à livre imprensa no Brasil é a econômica. E ela se manifesta de várias maneiras. Sobretudo, pode vir do governo. O governo é o maior anunciante brasileiro, a gente não pode esquecer disso. E vem também das empresas, da iniciativa privada. Não é tão incomum quanto nós pensamos. Quer dizer, o empresário brasileiro, muitas vezes, ele não tem a maturidade, ele está aprendendo até a maturidade de ouvir e de ler críticas a respeito da sua administração, da sua empresa, das suas práticas, dos seus negócios. Então, assim, eu não diria que é muito comum, mas existe. Quer dizer, a empresa ela nem se manifesta, ela simplesmente tira o anúncio da mídia. E, por isso, justamente porque esse tipo de censura, digamos, de tentativa de bloqueio da livre imprensa é efetiva, porque estrangula, né, financeiramente um veículo, é que você tem que ser totalmente independente de anunciantes e, sobretudo, você precisa ter diversidade de anunciantes. Isso é muito importante. E você precisa ter leitores que vejam valor naquilo que você está entregando. Isso é uma coisa super importante. A imprensa americana vem levantando isso com muita frequência ultimamente. Por quê? Porque eles estão perdendo anunciantes. E não é devido à censura. É uma evolução da indústria da mídia. Então, os anunciantes estão buscando outras formas de se comunicar com o seu público. E tem a própria crise financeira, evidente. Então, o que se defende? O seu leitor, o seu ouvinte, o seu telespectador, ele precisa enxergar valor naquilo que você está
entregando a ele e precisa pagar por isso. É essencialmente o leitor que vai te dar a independência financeira que você precisa, que é fundamental para que você faça uma publicação honesta e que vá na direção daquilo que eu falei rapidamente na minha palestra, quer dizer, que tenha o leitor como seu único, como sua única prioridade. É ele que você precisa servir, é ele que você precisa agradar, não anunciantes de espécie alguma, nem públicos e nem privados. Muito obrigado. Tom Palmer, a próxima pergunta é para você. No Brasil, existe uma grande discussão sobre a obrigatoriedade do diploma de jornalista para exercício dessa atividade. Esta exigência, ela atrapalha a liberdade de imprensa ou é necessário para evitar abusos? É uma pergunta estranha, porque dá a oportunidade de pensar na história. A censura da mídia real não começou com o licenciamento da imprensa. Uma empresa na Grã-Bretanha licenciava para os jornais para ter a imprensa impressa. Você tinha que ter uma licença do governo. E eles diziam, você só vai conseguir uma licença se produzir um material do qual gostamos. Quando a Elizabeth era rainha, era protestante. Quando era Mary, era católico. Independentemente disso, o Estado dava uma licença para a ocupação. E a tentativa de fazer com que o jornalismo fosse uma profissão licenciada pelo Estado, isso, para mim, é uma das formas mais perigosas de censura e controle do Estado. Pensem na proliferação dos bloggers. Devemos licenciar cada adolescente de 14 anos que entra na internet e cria um blog? Imagine, dar uma licença, uma permissão para o blogger, emitida pelo Estado. Vamos ter conversas licenciadas. Toda vez que eu tiver uma conversa, eu não sei em relação a vocês, muitas vezes a gente vai a coquetéis e as pessoas dizem coisas idiotas. Eu acho que elas deveriam receber uma licença, assim não diriam coisas tão idiotas num coquetel. Então a gente teria licença para conversa. Eu acho que essa abordagem é totalmente equivocada. E nesse caso, se isso é assim, não teríamos uma nova mídia. Pensamos agora na internet, nos blogs, há novos tipos de mídia que eu não havia pensado antes. Alguns dos mais jovens aqui já estão pensando nisso. E eles vão mudar o mundo com novos tipos de mídia. Mas se nós tivéssemos que dar licença à imprensa, jamais teríamos tido rádio, TV e jamais teríamos tido internet ou blogs. Eu acho que isso realmente é catastrófico. Muito obrigado. Próxima pergunta ao professor Humberto Ávila. Na verdade, é uma pergunta bastante difícil. Considerando o histórico e o perfil dos ministros do STF, na sua opinião, o Supremo Tribunal Federal vai considerar a lei de imprensa inconstitucional? Eu creio que sim. A resposta, todavia, ainda é muito genérica. Por quê? Porque as ações que foram interpostas perante o Supremo Tribunal Federal, elas propõem duas coisas. De um lado, afastar determinados dispositivos que são indicados. E, de outro lado, fazer uma interpretação de outros dispositivos conforme a Constituição. Não foram feitos pedidos para declarar a totalidade da lei de imprensa inconstitucional, o que me pareceria bastante razoável. Por que razão? Porque me parece que esta lei ela foi concebida num momento histórico já ultrapassado, mas mais do que isso. Essa lei foi concebida para regular aquilo que a Constituição disse que deve ser exercido de maneira irrestrita e ilimitada.
já houve, por parte do Supremo Tribunal Federal, o que nós, juristas, chamamos de provimento cautelar, em caráter provisório. O relator da ação que tramita perante o Supremo Tribunal Federal, Carlos Brito, já suspendeu a aplicação das leis, dos dispositivos da lei de imprensa, fazendo com que todos os julgamentos baseados nesses dispositivos sejam automaticamente suspensos até o julgamento a ser feito, se não me engano, esta semana mesmo, pelo Supremo Tribunal Federal. De outro lado, apenas para complementar, não me parece que essa lei de imprensa tenha qualquer utilidade. É que ou os dispositivos são manifestamente inconstitucionais, do tipo diversões e espetáculos precisam de censura prévia, e nenhuma pessoa nesse país, salvo um maluco, irá sustentar que esse tipo de censura é compatível com a liberdade de imprensa. De outro lado, nós temos dispositivos que foram atropelados pelo Código Civil e pelo Código Penal. Há tipos penais no Código Penal e há o direito à indenização no Código Civil. É justamente por isso que a lei de imprensa não tem função alguma, a não ser favorecer determinadas pessoas que, se utilizando da lei de imprensa, tentam coibir a liberdade de manifestação do pensamento ainda hoje. Nesse sentido, e, enfim, em função da minha experiência, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, eu diria que os dispositivos suscitados serão declarados, sim, inconstitucionais. Muito obrigado. Próxima pergunta para a Cláudia Vassalo. Recentemente, o jornal Folha de São Paulo utilizou a expressão dita branda para se referir à ditadura. Foi uma expressão bastante polêmica e que gerou bastante controvérsia. O jornal, a Folha de São Paulo, tem a liberdade de utilizar esse termo ou ela deve ser obrigada a respeitar um manual politicamente correto? Não, eu acho que a Folha de São Paulo tem o direito de usar qualquer termo e sustentar qualquer posição. Se ela acha que a ditadura militar brasileira foi branda, muito bem, é uma opinião do jornal que foi expressa, inclusive, em editorial, que é a página de opinião que praticamente todos os jornais têm. É a posição do jornal. Então, é o que eu disse. Um jornal, uma revista, uma rede, uma TV, um rádio, um blog, seja lá o que for, ele não é feito para agradar todo mundo, ele não é feito para ser politicamente correto. Ele é politicamente correto se ele quiser, se ele achar que essa é a linha dele, que ele deve ser assim, que é isso que é o correto. Agora, nós não existimos, a imprensa livre não existe para ser politicamente correta e agradar a todos, ou desagradar a todos, ou seja lá o que for. Então, eu acho que a Folha de São Paulo está no pleno direito de expor sua opinião a respeito da ditadura militar, assim como ela tem o direito de expor expor sua opinião a respeito de qualquer outro assunto. E se ela extrapolar, ela tem que dar, como ela fez, aliás... É censura. Alguém me censurou. O ideal, quer dizer, numa democracia, é que os críticos dessa posição venham a público e se exponham. Foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. No dia seguinte ao artigo da Folha de São Paulo, ao editorial, uma série de pessoas se manifestaram contrárias, tiveram a liberdade de se manifestar. É isso que é democracia. Numa sociedade assim, até certo ponto conservadora, como é a Inglaterra, a Economist faz uma matéria de capa defendendo a legalização das drogas. Você pode se perguntar, eu sou contra ou a favor da legalização das drogas? Isso é bom ou ruim para a sociedade? Você tem opinião. O importante é que você saiba exatamente qual é a opinião daquele veículo que você está comprando, porque isso é justo, é o certo. O certo é quando não existe objetividade
no mundo do jornalismo. Isso é uma falácia. Opiniões, expressões de pensamentos sempre são compostos por aspectos subjetivos. Eu não acredito em objetividade total jornalística. Eu acredito em honestidade jornalística. E um dos pontos vitais para a honestidade jornalística é você deixar muito claro para o seu público ou para o público potencial da sua publicação aquilo que você pensa. E ele pode discordar e nunca mais vai comprar. Eu recebo assim, toda semana eu recebo. Por causa deste artigo, eu nunca mais vou comprar a revista Exame. Por causa desta matéria tendenciosa contra o PT, às vezes nem é contra o PT, eu vou cancelar a minha assinatura. Sinceramente, como disse um dos palestrantes aqui do módulo anterior, eu durmo com a minha consciência tranquila. Eu acho que ele tem todo o direito de não comprar ou não assinar. Gostaria muito que comprasse ou assinasse, mas ele tem todo o direito de discordar. E isso é a beleza da democracia. É dar oportunidade para as pessoas pensarem aquilo que ela quiser, aquilo que elas quiserem. Agora, eu preciso ter a transparência de mostrar para o meu leitor que aquela publicação tem valores, tem princípios, e seja lá qual for a situação ou o governo, nós nos manteremos, e, sobretudo, qual seja o partido político, nós nos manteremos firmes àqueles princípios. Não importa quem está no poder, não importa a linha ideológica do governo. Nós defenderemos, por exemplo, sempre a livre iniciativa, porque nós acreditamos nisso. A gente acha que o leitor tem o direito de saber. Próxima pergunta ao Tom Palmer. O governo de Hugo Chávez não renovou a concessão de uma TV por razões que eles alegaram de interesse público, que não estava cumprindo seu interesse público. Na sua opinião, hoje em dia, existe liberdade de imprensa e de expressão na Venezuela e, por consequência, democracia? A Venezuela claramente é um país que está no precipício. Ainda há expressão de oposição, há alguma mídia livre, a impressa, principalmente, que é mais difícil fechar as gráficas, porque isso seria violência mais física se fechassem as gráficas, mas eu acho que a Venezuela vai acabar caindo no abismo da ditadura. Eu não gosto de ter esses temores em relação ao futuro, mas eu acho que isso realmente pode acontecer. E realmente a Venezuela talvez não seja mais um país livre. Hugo Chávez, que entrou no poder através de um golpe de Estado militar, ele foi o líder do golpe, então foi meio irônico depois ele se queixar do golpe que tentaram contra ele. Ele realmente bate contra os seus oponentes com qualquer arma que estiver à sua disposição, com qualquer arma. E uma arma muito poderosa nesse caso, uma coisa que as pessoas em democracias como o Brasil e os Estados Unidos devem levar em conta é que as estações de TV sejam a interesse público. E isso, no passado, foi usado nos Estados Unidos para fechar as estações de rádio quando falavam mal do governo. A minha opinião, de forma geral, é que essa lei deve ser eliminada. Um jornal não tem que justificar-se ao Estado dizendo a nossa atividade é de interesse público. Deve ser capaz de dizer o fazemos porque gostamos. Porque é divertido, porque as pessoas nos pagam para fazê-lo. Fazemos porque gostamos de fazer. Não tem que justificar para mim que estão agindo em meu interesse. E a mesma coisa se aplica às estações de rádio. Se quiserem transmitir ideias que eu odeio, que eu acho horríveis, que eu acho que são contra o interesse público, eu devo reconhecer que eles têm o direito de fazê-lo. E não dizer
você tem que justificar para nós, tem que justificar a sua atividade para nós, desde que seguirem a lei básica que se aplique a todos, ou seja, não violar os direitos dos outros, não cometer violência. Eu acho que eles não têm que demonstrar que a sua atividade é de interesse público. A Venezuela nos mostra, mais uma vez, o perigo desse tipo de justiça, liberdade justificada, entre aspas, porque se você não age em bem do público, você não está fazendo a coisa certa. Se isso acontece, vamos acabar com as liberdades. Eu acho que essa liberdade deve ocorrer independentemente dessas atividades terem função social ou não. Muito obrigado. Em virtude do adiantado do horário, de estarmos bem no horário, vamos fazer agora 3 últimas perguntas, mas os palestrantes vão ter tempo para discorrer com tranquilidade. E a primeira delas é dirigida ao professor Humberto Ávila. O senhor escreveu um livro que acabou se tornando um clássico, chamado Teoria dos Princípios. Diariamente, nós temos que compatibilizar diversos princípios. No Brasil, existe um princípio muito caro que está sendo debatido aqui, que é a liberdade de imprensa e de expressão. Mas existe outro, que parece que está um pouco esquecido, que é a privacidade. Como compatibilizar uma sociedade moderna, tecnológica, que estão aumentando as formas de rastrear, vigiar as pessoas, esses princípios, para garantir a liberdade das pessoas? Bom, a pergunta é realmente muito boa. Eu faria uma ponderação prévia, antes mesmo, respondendo, de enfrentar o modo como a pergunta foi formulada. Nós precisamos, primeiramente, definir o que é esfera privada e o que é intimidade. Então, eu não tenho tempo, e nem vocês teriam paciência, para que nós ficássemos discutindo teorias a respeito. Mas eu vou fazer uma pergunta em resposta à pergunta. Será que um senador tem direito de não ver publicada no jornal uma informação relativamente àquilo que ele fez no exercício de uma função pública, alegando que aquilo viola a sua intimidade? Ou será que o senador, eventualmente, pode questionar a publicação de uma informação quando esta informação disser respeito à sua vida dentro da sua casa, com a sua companheira, relativamente a aspectos íntimos? O que está acontecendo, e agora me dirigindo à pergunta, é que nós entramos num ambiente que é muito perigoso, em que tudo fica sendo objeto de ponderação com tudo. E, às vezes, há um certo excesso, no sentido de, ora, privilegiar a liberdade com excesso, ora, privilegiar uma suposta intimidade noutro aspecto. Então, me parece o seguinte, que nós temos que defender a privacidade naquilo que a privacidade significa de verdade, e não utilizar a privacidade para bloquear o acesso às informações que são de utilidade pública, sob o manto da intimidade. Então, uma autoridade que exerce função pública não tem o direito de bloquear a informação relativamente ao exercício da função que desempenhou em nome da coletividade, mesmo que isso o desagrade e mesmo que essa autoridade sustente que aquilo viola a sua intimidade, quando não mesmo viole a sua honra. É nesse aspecto que me parece o mais relevante. Agora, de outro lado, evidentemente que nós estamos num ambiente em que o descuido com informações pessoais, especialmente na rede de computadores, na net, é um perigo muito grande. Há fotos de adolescentes que terminam indo para um espaço público e assim sucessivamente. Mas vejam, esses casos são casos excepcionais, casos que expõem, às vezes, até um delito da pessoa que se apropria de uma imagem íntima e termina querendo divulgar. Isso não tem nenhuma relação com bloqueio da atividade contínua da imprensa no que se refere à publicação de notícias que desagradam pessoas. Então, na verdade, o que me parece é, sim, nós temos que preservar a intimidade. Quando intimidade houver,
quando não houver intimidade, não pode se usar esta intimidade para bloquear a liberdade de imprensa. E, apenas para fazer um registro relativamente ao que foi dito antes, eu também vejo com muita reserva esses dispositivos legais que usam a expressão interesse público, segurança nacional, moral e bons costumes. Não é por acaso que a liberdade de imprensa foi objeto de limitação, não só no Brasil, mas em todos os países da América Latina, nos tempos da ditadura, com base nessas palavras. Há pessoas que foram fuziladas em nome da segurança nacional, em nome dos bons costumes, em nome, enfim, da suposta moral pública. Então, nós temos que saber que esses instrumentos eles continuam sendo e serão sempre objeto de má utilização, especialmente quando a própria autoridade tiver competência para definir o que significa segurança nacional, o que significa moral pública. Nesse sentido, me parece, eu concordaria plenamente com o que foi dito pelo expositor anterior, no sentido de que nós temos que afastar esses dispositivos. Esses dispositivos não contribuem em nada, eles simplesmente legitimam o abuso de poder e a restrição da liberdade. Muito obrigado. Cláudia Vassalo, você comentou antes a respeito da importância da liberdade de imprensa e de criar mecanismos para não deixar que anunciantes, que o governo, que até mesmo os controladores abusem do direito ou influenciem os veículos de comunicação. Dentro da revista Exame ou do Grupo Abril, quais são as políticas que vocês têm em relação a viagens, patrocínios, presentes? E como é que um veículo pequeno, de baixa receita, como é que ele pode lidar com esse difícil dilema? Na Abril, nós seguimos um código de ética. Existe um código de ética para todos os funcionários e um código de ética específico para jornalistas. Mas, antes de me aprofundar na questão do código de ética para jornalistas, eu queria dizer uma coisa que é muito importante e que rege todas as publicações da Abril. Quer dizer, todo o trabalho na Abril, na verdade, não só o trabalho editorial. Nós dividimos a atividade na Abril entre igreja e Estado. E os dois não podem se confundir de maneira nenhuma. O que é a igreja? A igreja é o editorial, são os jornalistas, são as redações. O Estado é a publicidade. Obviamente, nossos veículos se viabilizam graças à publicidade. A publicidade é super bem-vinda, super legítima. É a forma com que as empresas, os governos, as pessoas, ou seja lá o que for, têm para se aproximar do público. É super legítimo. O que não é legítimo, no nosso entender, é a mistura das duas coisas. Portanto, uma revista, por exemplo, para ficar no meu mundo, ela é composta de matérias, páginas editoriais produzidas pela redação e anúncios. Bom, a área de publicidade não sabe, em hipótese nenhuma, o que eu estou publicando, o conteúdo da... Por exemplo, amanhã eu começo a fechar uma edição. Eles não sabem o conteúdo, eles não têm acesso ao conteúdo. Eles vão ver o conteúdo quando a revista estiver impressa, nas bancas, ou chegando para os assinantes. Então, essa separação é muitíssimo importante. Da mesma forma, eu não interfiro em assuntos comerciais. O meu relacionamento com as empresas é de fonte jornalista. É onde eu vou buscar informação. Então, não me interessa se ele é um grande anunciante, um pequeno anunciante, um não anunciante. A separação entre igreja e Estado é um dos fundamentos que fazem com que nós tenhamos segurança e liberdade total do ponto de vista editorial. Isso, então, é um dos pilares da Editora Abril desde que ela foi criada. Quanto ao código de ética dos jornalistas, nós não aceitamos viagens.
nós não aceitamos que paguem as viagens. Ah, mas o Bill Gates vai anunciar uma coisa maravilhosa, que é do interesse do leitor da Exame, é super importante, e vai ser lá em Seattle. Se nós julgarmos que isso realmente é um acontecimento fundamental de interesse do nosso leitor, nós pagaremos a passagem, pagaremos a hospedagem e iremos ao evento, como todos os outros jornalistas. Não tem o menor problema. Presentes. Nós só podemos aceitar presentes de valor simbólico. Então, assim, então você vai recusar uma caneta? Não. Por que nós recusamos presentes que não sejam simbólicos? Sinceramente, é meio mulher de César, né? Você não tem apenas que ser honesto, você tem que parecer honesto. Então, você não pode dar margem a nenhum tipo de especulação a respeito da sua moral, da sua credibilidade jornalística. Então, nós não aceitamos presentes que não sejam caneta, agenda, calendário, esse tipo de coisa, né? Até porque é inimaginável que o jornalista seja comprado por uma esferográfica. Não dá para pensar esse tipo de coisa. Aí não tem mulher de César que resista a uma ilação desse tipo. Enfim, então, a nossa relação é bem separada, bem profissional, né? E, há 3 anos, quando o mercado de ações passou a ser muito importante na cobertura, porque até pouco tempo atrás, o mercado de ações no Brasil praticamente não existia uma cobertura sistemática da Bolsa. Quando isso se tornou uma questão, nós baixamos uma determinação, primeiro na redação de Exame, que depois foi extrapolada para toda a editora Abril, de que nós não podemos, qualquer jornalista que trabalhe na Exame não pode comprar ações, não pode participar de fundos de investimento, não pode comprar fundos setoriais. O que a gente pode ter é um fundo qualquer, de multimercado, ação tal, que você compra no Unibanco e o qual você não possa manipular. Você não tem a chance de especular com aquela ação, né? E isso é publicado. Nós não investimos em ações. Portanto, qualquer ilação de que a gente está falando bem ou mal de uma empresa, ninguém vai poder especular que é porque alguém tem ações daquela companhia ou não. Então, assim, a gente segue princípios bastante rígidos e publicados. Em relação só, muito obrigado, aos veículos pequenos, rapidamente, só... Eu acho que o que vale para os grandes vale para os pequenos, sinceramente. Não vejo, é muito mais difícil ele sobreviver. É verdade, mas assim, ele não sobreviverá. Uma certeza existe. Ele não sobreviverá, não por muito tempo, se ele for corruptível, se ele se vender. Como eu disse anteriormente, a única coisa que um jornalista tem, que uma publicação tem, de verdade, e que não pode ser abalado de forma nenhuma, é a sua credibilidade. Então, assim, seja pequeno, seja grande, tem que haver a separação entre igreja e Estado. É a nossa sobrevivência, é a receita da perenidade. Você pode sofrer muito no curto prazo. No longo prazo, isso com certeza, vai te levar mais longe. Muito obrigado. Para encerrar esse painel, próxima pergunta ao Tom Palmer. Uma provocação, na verdade. Com a liberdade de imprensa, significa que qualquer assunto pode ser publicado na imprensa? Podemos publicar pornografia, racismo, questões relacionadas ao nazismo? Eu acho que a resposta depende do contexto, de forma geral, sim. Deixe-me lhes dar um exemplo de leis que regem expressões de ódio. Em 1945, depois que o nazismo foi derrotado na Europa e a democracia foi restaurada, não se podia mostrar fotos do Hitler ou a suástica e assim por diante. Porque o partido nazista foi
algo que acabou assassinando milhões de pessoas e era apropriado tornar ilegal a reorganização do seu partido. Agora vamos para o ano 2009. Ainda é ilegal alguém levantar essas questões sobre o Holocausto, é ilegal na lei alemã questionar o Holocausto, por exemplo. E a maioria das autoridades jurídicas alemãs reconhecem que isso acaba alimentando os grupos neonazis. Por quê? Porque eles dizem o seguinte: por que eles não querem que a gente fale sobre o assunto? Porque na verdade tudo foi mentira e assim por diante. Isso é maluquice. Mas não permitir discussão livre, na verdade, acaba alimentando esses grupos extremistas. Há experiência bastante clara na Europa. Então, no contexto de um ataque racista ou de um regime nazista, como que foi vivenciado na Europa, é realmente apropriado controlar a expressão, mas de forma geral, quando isso não representa uma ameaça, eu acho que é um erro. E eu acho que mesmo expressões de ódio devem ser permitidas, desde que não estejam incitando de forma clara alguém a participar de um ato de ódio. Se alguém, por exemplo, chega na frente da minha casa e diz: esse homem é horrível, vamos queimá-lo, vamos matá-lo, isso está incitando crime e a polícia deve impedi-lo. Mas se ele distribuir um folheto dizendo o Dr. Palmer é uma pessoa ruim, e digamos que ele invente mentiras sobre mim e distribua esse folheto, na ausência de uma ameaça à minha vida, à minha segurança pessoal, eu acho que ele deve ter a permissão de fazê-lo. E a regra geral é a seguinte: quando temos discussão livre, as pessoas entendem no mercado competitivo das ideias como distinguir as alegações malucas das racionais. Quando nós tornamos ilegal expressar visões críticas de alguém, mesmo visões que eu considero feias e horríveis, nós acabamos dando credibilidade a essas pessoas e, na verdade, acabamos minando o objetivo daqueles que querem controlar essas expressões. Na verdade, acaba apoiando esses movimentos horríveis. E o caso europeu é muito claro. As leis sobre o Holocausto acabaram alimentando muito esses grupos extremistas e racistas. Já não é mais 1945 e as leis deveriam ter sido mudadas em relação à pornografia. Bom, eu vou ser um pouco provocativo aqui. Na PUC, eu acho que ninguém é ferido por alguém olhando uma foto pornô na privacidade da sua casa. Talvez seja desagradável, talvez seja imoral, mas isso é entre essa pessoa e Deus. Não tem nada, eu não tenho que me meter nesse assunto. Muito obrigado aos painelistas, foi um excelente debate. E eu convido a todos a permanecerem, que nós vamos começar imediatamente a palestra especial de encerramento deste evento com o empresário Salim Matra. Obrigado a todos e permaneçam com a gente.